Oi! Hoje nós vamos falar sobre sujeito, predicado nominal e verbal, predicativo do sujeito e objeto direto e indireto. Eu vou falar sobre o sujeito. As orações quase sempre são formadas por dois termos essenciais, que são o sujeito e o predicado. Sujeito é de quem ou de que se fala. Predicado é uma declaração feita sobre o sujeito. Ele sempre contendo um verbo ou uma locução verbal. Essas orações podem ter ordem direta e ordem indireta. A ordem direta é sujeito mais predicado. Ordem indireta, predicado mais sujeito. A palavra mais importante do sujeito é denominado núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito pode ser um substantivo, mas também pode ser um numeral, um verbo no infinitivo, um pronome. Quando eles se encontram nessa função sintática, todos eles têm valor de sujeito. Quando uma oração é formada por verbo impessoal, a gente chama essa oração de oração sem sujeito. Pode ser um verbo de fenômeno da natureza, indicando fenômeno da natureza, haver no sentido de existir ou acontecer, ser indicando tempo no geral. Vamos para predicado nominal. O verbo de ligação é um verbo que liga uma característica do sujeito ao sujeito. Essa característica do sujeito é chamada de predicativo do sujeito. Então, esse verbo de ligação, ele liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Os principais verbos de ligação são ser, estar, acontecer, ficar, tornar-se, parecer e andar. O predicativo do sujeito é qualquer característica, modo de ser ou estado que se atribui ao sujeito, geralmente por intermédio de um verbo de ligação. O predicado formado por um verbo de ligação e o predicativo do sujeito é chamado de predicado nominal, onde o núcleo desse predicado é o nome. Predicativo do sujeito com o verbo de ação. O predicativo do sujeito também pode aparecer com o verbo de ação. Quando o predicado tem verbo de ação e predicativo, ele é chamado de predicado verbo nominal. Vamos ver agora predicado verbal. O verbo de ação, ele expressa uma ação, um acontecimento, ou seja, ele apresenta um significado próprio. Entre esses verbos de ação, tem alguns que precisam de um complemento para entender melhor a frase, e já outros que realmente não precisam desse complemento. É aí que a gente entra na parte da transitividade do verbo. Vamos aprender a diferenciar o verbo transitivo do verbo intransitivo? Quando o verbo ele precisa de um complemento, é denominado verbo transitivo e esse complemento denomina-se objeto. Já quando o verbo ele não precisa de nenhum complemento, é chamado verbo intransitivo. O verbo de ação e seus complementos formam o predicado verbal. O núcleo desse predicado verbal é sempre o verbo de ação ou a locução verbal. Vamos falar um pouquinho sobre objeto direto e indireto? Algumas formas verbais, elas se unem diretamente ao seu complemento, sem auxílio de nenhuma preposição. Já outras, elas precisam que tenham o auxílio da preposição. Os verbos que se ligam diretamente ao seu complemento, sem a ajuda de nenhuma preposição, são denominadas verbos transitivos diretos, e os seus complementos são chamados objetos diretos. Os verbos que se ligam ao seu complemento com auxílio da preposição são chamados de verbos transitivos indiretos e os seus complementos, as preposições, são chamadas de objetos indiretos. Há verbos que se ligam a dois complementos, um com preposição e outro sem, são chamados de verbos transitivos indiretos e diretos. A gente também elaborou umas perguntas com a explicação para a gente ver se realmente deu para entender de uma forma mais fácil. Trouxe aí uma questão sobre o objeto direto e indireto e o sujeito. Sorvete Que Bom decora sua cozinha e dá nome às latas. Os termos destacados são, respectivamente, letra A, sujeito, objeto direto, objeto indireto. Letra B, objeto direto, sujeito e objeto indireto.
Letra C, sujeito, objeto indireto e objeto direto. Letra D, sujeito, objeto indireto. E letra E, objeto direto, sujeito e objeto indireto. A certa é a letra A, pois sorvete que bom é o sujeito de quem a gente está falando. Objeto direto é nome e o outro, as latas, é um objeto indireto. Temos aqui a frase: Tiago entrou na sala de reunião. E uma pergunta: onde está o sujeito e o predicado? Como nós já vimos, sujeito é o termo a respeito do qual se declara algo. Então, nessa frase, a gente está se referindo a quem? Nós estamos se referindo a Tiago. Tiago, no caso, é o sujeito dessa frase. E o predicado? Predicado é uma declaração feita sobre o sujeito. Então, o que Tiago fez? Tiago entrou na sala de reunião. Então, entrou na sala de reunião é o predicado dessa oração.